Fala rapaziada, como é que vocês estão? Vamos falar aqui do jogo do Flamengo ontem, que foi simplesmente um massacre, né? Eu anotei muita coisa, mas eu estou com muita pressa, eu não vou poder ficar com vocês aqui muito tempo. Então vamos falar rapidinho aqui desse jogo do Mengo do ontem contra o Vitória. Cara, que jogo. Não, mano, que massacre. Essa é a verdade. Um massacre do time rubro-negro, um massacre do time do Felipe Luiz. É o melhor jogo, eu acho que em questão de apresentação, em questão de tudo. Em questão de tudo. Defensivo, ofensivo, taticamente, tudo que o Flamengo apresentou ontem foi um luxo. Tu vê as páginas de fora aí falando sobre o Flamengo, é uma coisa assim de. Maluco, tu vê as páginas argentinas falando lá, Flamengo meteu 8-0 e tal, parará, parará, vai ser o adversário dos estudiantes. E tu imagina, mano, os caras tão nervosos, tão nervosos. Os antes tão maluco, cara. Vocês acompanham esses reacts, essas paradas dos torcedores do Fluminense, do Vasco, blá, blá. Vocês acompanham? Vocês estão vendo como os caras estão ficando doidos? Mano, foi surreal. Surreal, simplesmente surreal. Samuel Lino, melhor da partida, jogou muito, 3 assistências, 2 gols. Pedro meteu gol de placa. Que golaço do Pedro, né, mano? Aquele gol. Ele pode até não merecer ganhar o Puskas, mas ele merece pelo menos ser mencionado. Pelo menos ser mencionado, porque foi um puta de um golaço, né, mano? Vamos falar sério, né? E o meio-campo do Flamengo, com o Jorginho e Saul? O que eu venho falando aqui no canal? Era pra botar os dois pra jogar. E aí? Ah, mas é o Vitória, o Vitória. Mas tem muito time aqui que já enfrentou o Vitória e não conseguiu ganhar, não conseguiu fazer gol. Muitos ali, né, nos reacts estavam falando, mas é o Vitória. Uhum. Teu time empatou com o Vitória, teu time perdeu com o Vitória. Mas é fácil falar, né? O Flamengo ganhou de 8-0. Ah, mas o goleiro deles é ruim, mas não sei o que, não sei o que. Tá bom, tá bom, tá bom. Tivemos alguns problemas, né? O Alexandre, acho que pela 15ª vez, se machucou. É, infelizmente. Cara, eu falo que em parte isso é normal, mas chega a assustar, sabe? Porque o Alexandre ele não consegue mais ter um, como é que eu posso dizer, a parte física dele, porque é física. As lesões dele são tudo física, né? Estiramento, alguma coisa assim. E dessa vez foi na panturrilha. E ele saiu de novo, né? Se eu não me engano, é a quarta vez que ele já se machucou, se não é a quarta, é a quinta. Menos mal que é lesão muscular. E ontem o Felipe Luiz deu a graça de colocar o Vinha para jogar, né? O Vinha vinha tendo pouco tempo de jogo, né? O Ayrton Lucas entrava mais. Só que ontem ele resolveu dar uma oportunidade aí pro lateral uruguaio apresentar seu futebol, né? Para mim, na minha opinião, dentre os três, para mim o Vinha, na minha opinião, ele é o mais completo, tanto defensivamente como ofensivamente, tecnicamente ele é muito bom, né? O Vinha, então, por isso que eu falo que o Flamengo não pode se livrar desses laterais. Não pode, cara, não pode. Porque o Alexandre se machuca muito. E a temporada é muito longa, tem muitas competições, muitos jogos. E o Flamengo não pode deixar o nível técnico cair. Né? E ontem teve uma apresentação de gala, Maracanã lotado. Deu pena do Vitória, né? Deu pena. Tá na zona de rebaixamento. Mas, cara, simplesmente uma apresentação assim de encher os olhos. Encher os olhos. O Rossi não fez absolutamente nada. Né? O Varela jogou muita bola. O Rascaeta deixou dele também. Né? BH entrou e deixou dele. Foi um show. Foi um show para quem foi ver esse jogo ontem. Simplesmente viu um espetáculo dentro de campo. Não importa nem quanto foi o ingresso, né? Só aquele gol do Pedro já valeu o ingresso, né? Vamos falar a verdade. O cara deu um elástico e simplesmente meteu uma cavadinha e marcou um gol antológico, né? Se eu não me engano, passou dos 100 ou chegou aos 100 gols. E é uma marca muito importante aí para ele, depois daquela confusão toda que teve com ele. Porque você sabe como é que é, né? O Pedro às vezes é muito mimado. A gente não pode esquecer de falar isso aqui, quando passa as coisas, todo mundo esquece. Né? Mas o Pedro já presenciamos algumas atitudes do Pedro no Flamengo muito questionáveis, vamos falar a verdade. Né? Mas ontem foi uma parada assim surreal, né? Surreal. O Plata saiu, o Luiz Araújo entrou e também meteu gol, né? O Luiz Araújo, como eu falei, ele é o melhor finalizador do Flamengo, né? Ele é o melhor finalizador do Flamengo dentre todos os jogadores. Ele meteu um balaço na trave. O Samuel Lino também era para ter feito um hat-trick, né? Lembrando, o Pedro meteu um hat-trick, tá? Você sabe, se você não sabe, o Pedro meteu um hat-trick. Meteu um hat-trick e o Samuel Lino só meteu um porque o Halter salvou a bola em cima da linha, evitando mais um gol do Flamengo. Né? Agora o Flamengo é muito líder, né? Bem líder. O Palmeiras venceu também na rodada, venceu o Sport, mas o Flamengo conseguiu uma vantagem, eu acho que ele está com 46 pontos. Mesmo o Palmeiras estando com 2 jogos a menos, o Flamengo está fazendo o seu papel. Né? E o saldo de gol está muito alto, parece que está com 35, 39, uma coisa assim. É muito gol, então essa goleada se junta às outras goleadas do Flamengo no campeonato. É a maior goleada de um time no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. O Flamengo venceu de goleada eu não vou lembrar de todos, mas eu acho que venceu o Fortaleza, Juventude. Não vou lembrar agora do resto.
Mas tem mais time aí, tem mais time aí. Você lembra, comenta aqui embaixo. Ah, eu não pedi, né? Mas se inscreve no canal aí, galera. Me ajuda pra caramba, tá? Se inscreve no canal, deixa o like. Isso ajuda o MM demais. Mas em suma, cara, foi isso, né? Eu preciso trabalhar, né? O Flamengo simplesmente, caramba, né? Como é que eu posso dizer? Foi um absoluto cinematic, né? E agora vai enfrentar o Grêmio, né? O calendário do Flamengo deu uma enxugada porque foi eliminado da Copa do Brasil. Por um lado é bom, por outro é ruim, porque a gente queria, né, mais uma vez conquistar a Copa do Brasil, ganhar um din-din, né? Torcedor quer ganhar tudo, mano. Torcedor quer ganhar tudo. Então, com essa saída da Copa do Brasil, o Flamengo tem mais tempo para trabalhar, tanto para a Libertadores quanto para o Campeonato Brasileiro. Beleza? Eu sou o MM, fique com Deus. Essa foi minha análise do jogo entre Flamengo e Vitória, goleada histórica do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Líder isolado, né? E deixe seu comentário aqui embaixo, deixe a sua inscrição aí, é de graça, tá? Deixa o like, se inscreve no canal. Fiquem com Deus. Valeu, falou!